Sabe aquela imagem, aquela que a gente se acostumou a ver, sei lá, por uns 30 anos? Sei qual é. O mapa do comércio mundial, né, com aquelas setas gigantescas saindo da Ásia e se espalhando pelo planeta todo. Exatamente. Pois é, parece que esse mapa, ele tá sendo redesenhado. E, assim, em tempo real. Aquela lógica de que quanto mais barato e mais longe, melhor. Essa lógica está em xeque, e de uma forma muito séria. Totalmente. E não é um questionamento, digamos, filosófico, né? É uma reação a choques bem reais que o mundo inteiro sentiu. Para essa nossa conversa de hoje, a gente mergulhou num material muito rico que junta dados da OMC, da Organização Mundial do Comércio e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o título já é bem direto, né? Sim, o título já diz tudo. Brasil, o novo porto seguro das cadeias globais de suprimento. Porto seguro. Olha, é uma promessa em tanto. E a nossa missão hoje é justamente investigar isso. É entender o que raios significam esses termos que não saem mais do noticiário. Tipo nearshoring, friendshoring. Exato. E por que nesse novo xadrez o Brasil de repente aparece como uma peça tão importante? Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para começar, acho que a gente precisa entender o que quebrou. Porque o modelo que funcionou por tanto tempo, de repente, não serve mais. Essa é a pergunta de $1 trilhão, literalmente. O modelo antigo do just-in-time, sabe? Com produção super centralizada lá na Ásia. Sim, era o auge da eficiência. Era uma obra de arte da eficiência de custos. A ideia era ter o mínimo de estoque possível, com as peças chegando na fábrica no momento exato de serem usadas. Funcionou espetacularmente bem, até deixar de funcionar. E qual foi o estopim? As fontes que a gente analisou apontam para uma tempestade perfeita, né? Não foi uma coisa só. Exatamente. Foi uma sequência de socos, um atrás do outro. Primeiro, a pandemia de Covid-19, que foi o nocaute inicial. Claro. Portos fechados, fábricas paradas, lockdowns, o mundo descobriu na marra que uma cadeia de suprimentos globalizada e super esticada é extremamente frágil. E quando parecia que ia melhorar... Aí veio a crise dos semicondutores. Foi um aprendizado brutal. Lembro bem disso. A falta de um chip que custa centavos, fabricado do outro lado do mundo, parando linhas de montagem inteiras de carros. Carros que custam centenas de milhares de reais aqui no Brasil. É uma imagem muito poderosa dessa dependência. É a imagem perfeita. O material que a gente analisou menciona como esse evento especificamente foi traumático para a indústria. Ele materializou o risco, sabe? A ficha caiu. A ficha caiu. E para fechar o combo, as tensões geopolíticas escalaram. A guerra comercial entre EUA e China, a invasão da Ucrânia. De repente, o risco político, que era algo meio abstrato para o gerente de logística, vira uma variável diária e concreta no custo da operação. E o elástico arrebentou. Simplesmente arrebentou. E aí as empresas foram forçadas a mudar o jeito de pensar. Sai eficiência, entra outra palavra. Entra resiliência. Essa é a palavra-chave da nova era. A conversa nas salas de diretoria mudou de como podemos cortar mais um centavo no custo para como garantimos que a produção não vai parar. Exatamente. Custe que custe. E isso levou à morte do just-in-time puro e ao nascimento do que estão chamando de just-in-case. Para o caso D, faz todo sentido. É ter um plano B, ou C, ou D. É ter estoque de segurança, é ter mais de um fornecedor para a mesma peça. Isso. Mas essa troca da eficiência pela segurança, na prática, isso não significa produtos mais caros para o consumidor final. Alguém vai ter que pagar por esses estoques e fornecedores extras, certo? Sem dúvida. E esse é o cálculo complexo que as empresas estão fazendo agora. Mas o que elas perceberam da forma mais dura possível é que o custo de um produto que não chega ao mercado é infinitamente maior. Claro. O prejuízo de uma fábrica parada por semanas supera em muito a despesa de ter um armazém com mais componentes. O fascinante aqui é que não é uma reação de pânico. É uma reavaliação fundamental do que significa risco. O custo mais baixo na planilha não vale nada se a peça não chega. Não vale nada, exato. E com essa reavaliação surgiu todo um vocabulário novo. É aí que entram os termos do momento: nearshoring e friendshoring. Vamos tentar deixar isso bem claro. Começando pelo nearshoring. Ok. Nearshoring é a resposta mais direta ao problema logístico. A ideia é simples:
Em vez de produzir a 20 mil quilômetros de distância, na Ásia, por que não trazer a produção para mais perto do mercado consumidor? Mais perto. Para os Estados Unidos, isso significa o quê? México, Caribe e América Central. Para a Europa, leste europeu, norte da África. A analogia que a fonte usa é ótima. É como decidir comprar do seu vizinho em vez de alguém do outro lado do mundo, mesmo que seja um pouco mais caro. A entrega é mais rápida, o frete é mais barato, e se der algum problema, você bate na porta dele para resolver. Exatamente. A logística é a rainha do nearshoring. Quem trabalha na área viveu o pesadelo dos últimos anos. O preço de um container saindo da China que foi de 3 mil para 20 mil dólares. Uma loucura. O lead time, né, que é o tempo entre o pedido e a entrega, que era de 30 dias e passou para 120, 150 dias, a proximidade geográfica se tornou um ativo econômico valiosíssimo para combater essa volatilidade. Ok, então nearshoring é sobre geografia. E o friendshoring? A lógica aqui é diferente, certo? Completamente diferente. O friendshoring, ou ally-shoring, como também é chamado, não olha o mapa geográfico, mas o mapa de alianças políticas. Ah, entendi. A ideia aqui é redirecionar as cadeias de suprimentos para países que compartilham valores políticos democráticos. É uma estratégia de segurança nacional e econômica. Então a lógica é, vamos fazer negócios com amigos, com quem a gente confia, para não ser pego de surpresa por uma briga diplomática ou uma sanção que paralise tudo. É isso. É exatamente isso. É uma forma de evitar a dependência de nações que podem, em algum momento, usar o comércio como uma arma geopolítica. A fonte até usa o termo chantagem geopolítica. Forte. As empresas e os governos buscam parceiros que joguem pelas mesmas regras, que tenham sistemas jurídicos transparentes, que ofereçam estabilidade e previsibilidade. É uma camada de risco geopolítico que está sendo adicionada ao cálculo. E é aqui que fica realmente interessante. Por que essa busca global por parceiros que sejam, ao mesmo tempo, mais próximos e mais confiáveis, colocou um holofote gigantesco na América Latina? Exato. E a fonte que a gente analisou traz um número que, confesso, me assustou. O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, estima um potencial de ganho para a região de 78 bilhões de dólares anuais em novas exportações. É um número enorme. É um número enorme. Espera aí. 78 bilhões por ano. Esse número me parece astronômico. É um potencial realista ou uma projeção, assim, otimista demais? É um número que chama a atenção, sem dúvida. Mas ele é resultado de um cálculo bem estruturado. O BID mapeou as exportações de bens da China para os Estados Unidos, por exemplo, e calculou qual fatia a América Latina poderia, realisticamente, roubar. Roubar, entre aspas? Isso, com base nas suas capacidades produtivas atuais. Não é um sonho, é uma estimativa do que está na mesa pronto para ser disputado. E nesse cenário, por uma série de fatores, o Brasil surge como um candidato muito forte. Certo, então a pergunta óbvia é, por quê? O que o Brasil tem de tão especial nessa vitrine global? A análise que a gente tem aponta para um tripé de vantagens competitivas muito poderoso. A primeira, e talvez a mais na moda hoje em dia, é a nossa matriz energética. Ah, sim. Ela é predominantemente limpa. E isso, que antes era visto como um discurso de sustentabilidade, um nice to have, virou uma vantagem competitiva brutal e concreta. É aí que entra um terceiro termo, né? O tal do green shoring. Exatamente. O green shoring é a ideia de levar a produção para lugares onde a pegada de carbono será menor. Pensa numa empresa europeia que precisa cumprir metas de descarbonização cada vez mais rígidas. E vai enfrentar imposto de carbono na fronteira. Isso, como o CBAM. Se essa empresa instala uma fábrica no Brasil, ela pode dizer ao seu consumidor e aos seus acionistas que sua operação é abastecida majoritariamente por energia hidrelétrica, eólica, solar. Isso agrega um selo verde ao produto. Na hora. É algo que pouquíssimos países industrializados conseguem oferecer nessa escala. É dinheiro na mesa. Entendi. Não é só sobre ser ecologicamente correto, é sobre ser economicamente inteligente num mundo que precifica o carbono.
Faz todo sentido. Qual o segundo pilar desse tripé? O segundo pilar é a segurança jurídica e principalmente diplomática. A fonte destaca a longa tradição do Brasil de ser, comercialmente falando, pragmático e relativamente neutro. O país tem relações comerciais robustas com os Estados Unidos, com a União Europeia e com a China, simultaneamente. Mas essa neutralidade não é meio relativa. O país toma lados politicamente. Sim, mas do ponto de vista de uma multinacional que quer instalar uma fábrica, o que importa é a estabilidade dos acordos comerciais. É a baixa probabilidade do país entrar de cabeça numa guerra comercial entre superpotências. Entendi. Uma empresa que se instala aqui tem a percepção de que corre menos risco de ser pega no fogo cruzado de uma sanção americana contra a China, por exemplo. O Brasil é visto como esse porto seguro diplomático. Ok, um porto seguro diplomático. E o terceiro ponto, imagino, seja a geografia pura e simples. Geografia pura. Estar no Atlântico Sul nos dá uma vantagem logística óbvia para acessar tanto a costa leste dos Estados Unidos quanto a Europa. A fonte traz um dado que materializa isso. Qual? O tempo de trânsito de um navio do Porto de Santos para Roterdã, na Holanda, é de cerca de 17 a 20 dias. De Xangai para Roterdã são mais de 30 dias. No lead time é uma eternidade. Significa menos capital de giro parado no mar, mais agilidade para responder à demanda, ataca diretamente a dor que originou todo esse movimento. Isso tudo parece um cenário quase perfeito. Matriz energética limpa, diplomacia estável, localização privilegiada. Confesso que fico com um pé atrás. Eu entendo. O Brasil tem um longo histórico de ser o país do futuro e de não aproveitar essas ondas. O que a fonte diz que pode dar errado? Quais são as pedras no nosso sapato? Essa é a questão central. A oportunidade está batendo na porta, mas a porta está emperrada. A análise que a gente tem é muito clara ao dizer que a concretização de todo esse potencial depende de um dever de casa gigantesco. E onde ele começa? A fonte estrutura esses desafios em 3 áreas críticas. A primeira, e mais famosa de todas, é a redução do infame custo Brasil. Ah, o custo Brasil. Estamos falando de impostos, burocracia, mas principalmente de infraestrutura, imagino. Precisamente. O foco da análise é na infraestrutura logística. E quando a gente fala disso, a fonte traz um dado impressionante. Que é? Um container pode levar o dobro do tempo para sair de uma fábrica no interior de São Paulo e chegar ao navio no Porto de Santos do que para cruzar todo o Oceano Atlântico até a Europa. Não acredito. Isso dá a dimensão do nosso gargalo. Exato. Não adianta ter uma produção competitiva se o produto fica preso em estradas ruins, ferrovias inexistentes ou portos congestionados. Essa comparação é brutal. A gente perde a corrida antes mesmo de começar a navegar. Entendi o ponto da infraestrutura, mas o que adianta um trem-bala até o porto se a carga fica parada semanas na burocracia da alfândega? A fonte entra nesse detalhe? Entra. E esse é um ponto nevrálgico. O segundo pilar que a análise aponta é justamente a eficiência aduaneira. A burocracia na fronteira ainda é um entrave enorme. A fonte menciona a importância de acelerar a digitalização total dos processos através do Portal Único de Comércio Exterior e, principalmente, de ampliar o alcance do programa OEA. O Operador Econômico Autorizado. Isso, que é aquele selo de confiança que a Receita Federal dá para as empresas, certo? Certo. É uma certificação de que a empresa segue as melhores práticas de segurança e conformidade. Em troca, ela ganha um Fast Pass na alfândega. Seu container é liberado mais rápido. Muito mais rápido. O problema é que ainda poucas empresas no Brasil são certificadas. Para um profissional de Comex, ter essa certificação ou não pode significar a diferença entre cumprir um prazo de entrega ou perder um cliente. Massificar o OEA é dar mais fluidez e segurança para todo o comércio. Ok, então temos que arrumar a casa na logística interna e na fronteira. E o terceiro desafio, que me parece fundamental, é sobre ter para quem vender e de quem comprar, com regras claras, acordos comerciais. Esse é o terceiro pilar, a expansão de acordos comerciais. A fonte argumenta que não adianta ter uma produção eficiente se o nosso produto chega no mercado de destino com uma tarifa de 20%, enquanto o concorrente de outro país entra com tarifa zero. E aí o México dá um banho na gente, né?
É o grande exemplo ou o grande fantasma, dependendo do ponto de vista. Por causa do acordo com o EU e Canadá, o antigo NAFTA. Agora, o USMCA. Exatamente. Por causa do USMCA, o México se tornou uma opção padrão de nearshoring para o mercado americano. Eles têm acesso privilegiado, cadeias integradas. É uma competição direta. E a fonte argumenta que cada dia que o Brasil passa sem um acordo de livre comércio robusto com blocos importantes como EUA ou União Europeia, é um dia em que o México e outros países consolidam essa liderança. Precisamos fortalecer o Mercosul, sim, mas também buscar agressivamente novas portas. Sem isso, corremos o risco de ver a onda passar e molhar apenas a beiradinha do nosso continente. Fica muito claro que a janela de oportunidade está aberta, mas ela não vai ficar aberta para sempre, de jeito nenhum. Existe uma competição acontecendo agora por esses investimentos. Se conectarmos isso ao quadro geral, a mensagem é: as vantagens comparativas naturais do Brasil, como geografia e matriz energética, são reais e muito potentes. Mas as vantagens competitivas, aquelas que são construídas com investimento, reformas e estratégia, ainda precisam de muito trabalho. Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar nossa conversa, o que fica para mim é que a gente está no meio de uma mudança de placa tectônica no comércio global. O pêndulo está se movendo do comprar o mais barato possível, não importa onde, para uma lógica muito mais complexa de comprar com segurança, com inteligência geográfica e geopolítica. É, a definição perfeita. E para o público que nos acompanha, os profissionais, estudantes de Comex, logística, economia, relações internacionais, isso muda tudo. O jogo mudou. O trabalho não é mais encontrar o fornecedor com o melhor preço unitário em alguma plataforma na Ásia. A tarefa agora é ser um analista de risco sofisticado. É uma mudança de paradigma completa. O profissional da área precisa ser um pouco economista, um pouco geógrafo, um pouco cientista político. Exatamente. Precisa saber calcular o custo logístico total, que inclui frete, seguro, tempo de trânsito, capital de giro parado. Precisa entender o impacto de uma matriz energética no custo final do produto por causa das taxas de carbono. E ficar de olho no noticiário. Mais do que nunca. Ler o noticiário internacional e entender o xadrez geopolítico para mapear os riscos de sanções ou de uma disrupção inesperada. A complexidade do trabalho de gestão da cadeia de suprimentos aumentou de forma exponencial. É um desafio enorme, mas também uma oportunidade gigantesca para quem estiver preparada. Sem dúvida. E isso nos leva a uma reflexão final, eu acho. A fonte nos diz que o Brasil tem as ferramentas, os recursos naturais, a posição no mapa, e que cabe às empresas e ao governo pavimentar essa nova rota. Isso levanta uma questão importante, especialmente para quem está começando ou se desenvolvendo na carreira. Se as rotas do comércio mundial estão sendo redesenhadas diante dos nossos olhos, quais são as novas competências, as novas habilidades, os novos conhecimentos que o profissional de Comex e logística precisa desenvolver hoje, para ser o arquiteto e não apenas um passageiro dessas novas vias?